Uma bola de bilhar, um pudim de passas, uma partícula, um estádio de futebol. Nada praticamente? Sim, tudo isso e muito mais. Você quer aprender um pouquinho mais sobre essa parte microscópica da matéria que a gente chama comumente de átomo? Então já sabe, né? Papel e caneta na mão e vem comigo! Se é para o bem de todos e para a alegria geral da nação, diga a todos que eu voltei. Que demais! Bem-vindo ao iAcademy, um lugar onde os curiosos sempre têm vez. Eu sou o professor Gustavo e hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa parte microscópica da matéria, que são os átomos. Antes de mais nada, a gente tem que tentar entender o que são os átomos, né? Bom, primeiro a gente tem que fazer duas distinções. Os átomos eles têm duas definições principais, que são as definições filosóficas e as definições científicas. No caso, as definições que vieram antes da ciência moderna e as definições que nós temos com o passar dos séculos construídas de modo científico. A primeira definição que a gente tem, ela data de antes de Cristo, lá do século IV a.C., e ela foi criada por Demócrito e por Leucipo. Basicamente, o que eles diziam? Se você pegasse qualquer coisa, vamos lá, uma pedra. Se você pegasse uma pedra e dividisse ela em 1000 partes ou até em uma parte infinitesimal, em algum momento você chegaria em uma partícula, em um pedacinho dessa parte, que seria indivisível e indestrutível. A essa partícula, eles deram o nome de átomos. A de não e tomos de divisível. Então, átomo, na definição grega, definição de Demócrito e Leucipo, era literalmente algo que era indivisível. Essa é a primeira definição filosófica que a gente tem. A segunda definição, de um pouco depois, né, ela foi feita lá por Aristóteles. E basicamente ele dizia que com a combinação dos 4 elementos da natureza, o fogo, ar, a terra e a água, a gente teria a combinação deles, formando algo que é quente, algo que é úmido, algo que é frio, algo que é seco. A combinação disso gerariam todas as coisas que existem. Essas são as definições filosóficas. Agora, partindo para os modelos científicos. O primeiro modelo científico que a gente tem é lá de 1808. Ele foi feito por John Dalton. O que Dalton dizia basicamente? Que o átomo ele era uma bola, uma esfera, né? No caso não uma bola, uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. No caso, imagina uma bola de bilhar, no nosso português mais comum, uma bola de sinuca. Então, basicamente para ele, o átomo era uma bola de sinuca, no caso. Ele era maciço, esférico, indivisível e indestrutível. E por incrível que pareça, esse modelo é um dos que a gente utiliza de maneira mais genérica para explicar as reações químicas. Então, no caso, para Dalton, quando acontecia uma reação, existiam apenas os rearranjos das esferas, dos átomos, no caso. Pois bem, o segundo modelo, o modelo de Thomson, é lá de 1897, ou seja, um pouco à frente do modelo de Dalton. Até aquele ponto, o modelo de Dalton explicava muito bem algumas coisas que a gente tinha na ciência, mas ele não explicava algo que estava em ascensão muito grande, que era a eletricidade. Ele não explicava o comportamento elétrico dos materiais. Então, Thomson, através de um experimento utilizando ampolas de raio, ele percebeu que o átomo ele tinha uma partícula que praticamente não tinha carga, mas que interagia com aquela ampola de raios. Eu vou deixar o vídeo, a imagenzinha dela aqui, para vocês poderem ver como que ela era. É uma ampola de raios. E basicamente ele viu que tinha alguma coisa que era emitida, uma partícula que interagia ali. E essa partícula foi chamada de elétron. Era uma partícula negativa, que ele assumiu que tinha carga, porque se ela interagia com o lado positivo, logo o que se conhecia é que ela era negativa. Então a partir daí, Thomson propôs o seu modelo. Um modelo em que você tinha uma massa muito grande positiva e ela era incrustada de pequenas cargas negativas. Ficou conhecido como modelo de pudim de passas. Mas eu gosto de chamar de modelo panetone, porque eu particularmente nunca comi um pudim de passas, né? Mas panetone que é bom, sim. Então eu vou deixar aqui para vocês, modelo panetone. Se a gente for pegar ali o modelo de Rutherford, ele é de 1911. Então basicamente a gente tinha um problemão com o átomo de Thomson, que era o seguinte: se a partícula estava lá estável, ela ainda era indestrutível, e fixa, como existiam alguns elementos que emitiam carga, emitiam partículas, que era o caso dos materiais radioativos lá, que ficaram muito famosos com a Madame Curie. Então, o Rutherford, o Ernest Rutherford, né, esse cara bonito aqui,
ele foi estudar esse comportamento dos materiais. Então o que ele fez? Ele pegou uma caixa de chumbo, colocou lá dentro uma quantidade de material radioativo, colocou uma tela fluorescente no fundo e uma lâmina muito fina de ouro. E ele bombardeou, ele metralhou essa lâmina de ouro com o elemento radioativo, com as partículas alfa que eram emitidas por aquele elemento radioativo. E o que ele percebeu era que basicamente acontecia o seguinte: a partícula ela não atravessava a folha de ouro, ou no caso era 100% repelida. O que acontecia é que uma parte das partículas elas desviavam, uma parte passava direto e outra parte era totalmente repelida. A partir daí ele pensou o seguinte: se as partículas alfa, que eram partículas positivas, em algum momento elas eram repelidas, é porque elas encontravam algo que era positivo. Se em algum momento elas eram desviadas, é porque elas eram atraídas pela parte negativa. E se em algum momento elas passavam direto, é porque elas não encontravam nada, no caso um espaço vazio. A partir daí, Rutherford propôs o seu modelo atômico, ficou conhecido como modelo planetário. Ele dizia que você tinha um núcleo, e esse núcleo era positivo, e lá dentro tinha alguma coisa que mantinha tudo unido, e você tinha os elétrons orbitando ao redor dele. Então basicamente ele dizia que o átomo era muito espaço vazio. Só que tinha um pequeno probleminha. Isso ia contra tudo o que se conhecia até então na física. Porque se você tem um núcleo positivo e uma partícula orbitando ele, em algum momento essa partícula vai perdendo energia e ela vai colapsar com o núcleo. Aí que entra as contribuições do aluno dele, o Niels Bohr, que ajudaram a elucidar o modelo atômico, os pequenos problemas que esse modelo atômico ele tinha. Então, para sanar essas deficiências que o modelo do Rutherford tinha, lá em 1913, apenas 2 anos depois, o Bohr ele fez a seguinte proposição. Ele utilizou-se da física quântica, que era uma área que estava em ascensão. Ele utilizou-se de algumas teorias e alguns fundamentos lá do Max Planck. E o que ele propôs foi o seguinte. Primeiro, os elétrons não simplesmente orbitavam o núcleo. Eles giravam em órbitas muito bem definidas, chamadas órbitas estacionárias. Então eles estavam lá girando em órbitas em camadas muito bem definidas, como vocês podem ver aqui. Então, a gente vai ter o núcleo e as camadas. E basicamente esses elétrons estavam lá orbitando. Não estavam orbitando de maneira aleatória ou acaso nessa eletrosfera. Eles orbitavam em órbitas, em camadas, com energias muito definidas. E o que acontecia? Quando um átomo recebia energia, ele podia saltar para uma camada mais externa, mas depois de um certo tempo ele voltava. Então a mesma energia que ele cedia, ele devolvia com esses saltos, os famosos saltos quânticos. E esses saltos quânticos emitiam uma certa quantidade de energia, alguns pacotinhos de energia. Essa emissão de energia criava para cada átomo uma característica muito distinta, porque os átomos eles saltavam, eles eram excitados e voltavam com energias muito bem definidas. Essas energias emitidas geravam um espectro de luz que faz com que a gente consiga ver as cores de maneira diferente. Então são esses saltos quânticos que chegam até nós através dessas energias que são dissipadas e fazem com que nós consigamos enxergar. Por exemplo, este livro aqui, que é vermelho com dourado, a gente enxerga por conta da tinta que está ali dentro e dos átomos que fazem com que haja essa excitação e esse salto quântico e tudo mais que está ao nosso redor. Esse modelo, então, utilizando essa ideia de que os elétrons giravam lá em órbitas muito bem definidas, em camadas muito bem definidas, ficou conhecido como modelo quântico, por se utilizar de princípios da física quântica. Por fim, lá em 1932, para complementar o que a gente já tinha até então, o James Chadwick ele disse o que era essa alguma coisa que mantinha um núcleo junto, que você tinha várias partículas positivas e cargas iguais tendem a se repelir. Então, o que ele fez foi basicamente o seguinte, ele propôs, através de diversos cálculos, que lá naqueles experimentos, que naquele núcleo, a gente tinha uma partícula que era neutra. Ela tinha uma massa similar à massa do próton, porém ela era neutra. Então ele chamou essa partícula de nêutron. Era a partícula que fazia que aqueles prótons ali dentro não se repelissem, se colapsassem. Então a gente tinha, a partir deste modelo, que é o modelo que a gente tem hoje mais comumente apresentado em todas as salas de aula, um núcleo com partículas positivas, chamadas de prótons, partículas neutras, chamadas de nêutrons, e nas camadas da eletrosfera orbitando, a gente tem os elétrons. Ufa! Eu sei que parece muita coisa, mas fica calmo que eu vou te ajudar. Então eu tenho um presentinho para você. Se prepara para pintar a tela, tá?
porque eu vou passar para você agora um resumão. Printou? Eu espero que sim, hein? Porque esse resumão pode te ajudar na hora daquela prova que é meio difícil e capciosa, né? Ou então até mesmo para estudar para aquele vestibular que eu sei que você quer passar para ir para a faculdade. Então esse foi o vídeo de hoje. É o que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, deixa seu comentário aqui se você gostou desse modelo de conteúdo. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e ativa o sininho para deixar você sempre atento de todas as notificações. Lembrando, né, gente? Foguete não tem ré, a gente tem que buscar evoluir sempre para que a gente possa, no dia de amanhã, ser melhor do que a gente foi hoje. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e fui!